Olá, meus irmãos, que o Eterno Criador abençoe a vida de todos. Meus irmãos, eu quero trazer hoje um estudo aqui para o canal Curiosidades Bíblicas, falando sobre Gálatas 4, mais precisamente a partir do verso 22, onde Paulo ali ele fala sobre a história de Abraão, de Sara, de Isaac, ele fala sobre Agar, Ismael, mas o interessante é que Paulo não fica só na história. Paulo ele renova o entendimento sobre essa história. E é sobre isso que eu quero falar. Eu, inclusive, acredito muito que Paulo não renovou o entendimento só sobre essa história, mas todas elas têm uma compreensão espiritual. Ou você acha que o fato de Davi ser pequeno e lutar contra o gigante é só uma história de ficção para as pessoas fazerem filmes e ganharem muito dinheiro com suas pregações, de que você vai vencer os problemas, o Golias é o problema? Não. O pequeno ali é porque está escrito, o próprio Salvador falou que a verdade seria dada aos pequeninos, aos humildes. É isso a representação. E o gigante ali, todo cheio de proteção, de armaduras, representa o sistema. O dragão, que era uma serpente, virou um dragão agora poderoso, que domina sobre os povos com seus enganos e mantém o povo morto espiritualmente. A união da besta que vem do mar, que vem da terra, é o sistema religioso e político dominando a humanidade, mantendo o povo morto para que eles possam lucrar em cima do povo. Todas as histórias você consegue renovar o entendimento de forma maravilhosa. Você acha que Sansão e Dalila também é uma história para Hollywood? Será que você não consegue enxergar que Sansão representa as pessoas que tinham uma intimidade com o pai, que representa ali o seu cabelo, ou você enxerga um cabelo comprido? Sansão tinha intimidade com o pai. E quando ele revela para Dalila ali, que na história fala que era no cabelo, porque o pai não podia, gente, deixar escancarada a sua verdade, senão nunca ela teria chegado a nós. Ou vocês acham que aqueles que mataram os servos, que eram os profetas, mataram o filho, mataram também ali os discípulos, os apóstolos, depois se transformaram em apóstolos, vocês acham que esses homens iriam dar a palavra do Salvador de forma clara para o povo? É claro que não. Por isso que o Pai deixou que fosse dessa forma, para que somente aqueles que renovassem o entendimento pudessem encontrar esse tesouro. E Paulo foi esse que disse para renovar o entendimento. Será que você consegue enxergar Sansão revelando o porquê que ele era tão poderoso? Porque o Espírito Santo do Pai dá poder ao homem. Lembra que João falou sobre o Salvador? A eles vocês devem temer, porque ele vai batizar com o Espírito Santo. E todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo recebem a força do Espírito Santo. É isso que é a representação da força de Sansão. E ele revela para a prostituta. Por que será que era uma prostituta? Porque esse é o sistema. Lembra que o filho pródigo também perdeu a herança com as prostitutas? E lá fala que ela cegou, eles cegaram ele, que é isso que acontece com aqueles que perdem a comunhão com o Pai, ficam cegos. Por isso que o Salvador veio curando tantos cegos, coxos, mancos, ele veio curando os paralíticos, os surdos, porque é isso que a prostituta faz com aqueles que perdem a comunhão com o Criador. Por isso que ele trouxe o seu Espírito Santo de volta, para que a humanidade recupere as suas forças e possa ressuscitar para a honra e glória do Salvador, para a honra e glória do Altíssimo. É tremendo, meu Pai, é tremenda a sua palavra. Paulo foi um homem que se encontrou com o Salvador já ressuscitado. Ele não teve a oportunidade de ser discípulo ali, de caminhar com ele, mas isso foi bom. Foi bom porque Paulo, quando se encontra com o Salvador, ele passa a receber do próprio Pai a mensagem, como ele fala em Gálatas, tudo que aprendi não aprendi de homens. Mesmo sendo aluno de Gamaliel, ele dispensa Gamaliel, porque ele percebe que com o Espírito Santo ele teria um conhecimento muito maior. E é isso que eu acredito. É por isso que eu estou aqui, não para ser seu guia, não para te instruir, mas para mostrar que o Espírito Santo faz isso, porque ele fez isso comigo. Eu não tinha esse conhecimento que eu falo aqui. Foi em uma semana tendo sonhos que eu comecei a compreender, e isso só pode ser obra do Espírito Santo. E eu acredito que foi isso que aconteceu com Paulo.
Então, Paulo, ele já recebendo o Espírito Santo do Pai, ele já entra na história como um apóstolo, porque já não era mais tolo. Lembra que eu falei aqui, apóstolo? Os discípulos, por que eram discípulos? Inclusive é um erro quando as pessoas chamam de apóstolos os discípulos, quando ainda não haviam recebido o Espírito Santo do Pai, porque a gente só deixa de ser tolo, só deixa de ser cego, só deixa de ser realmente aquele pequenininho Davizinho para ser o gigante Davi, que derrota esses enganos, a mentira do sistema, que está toda cheia de armadura se protegendo para punir, para processar, para colocar na prisão aqueles que se levantam contra eles. Só consegue isso quando recebe o Espírito Santo, e Paulo recebeu. Paulo foi um apóstolo que ele enxergava diferente o que ele lia. Ele pegava as leis, como ele disse lá na passagem que eu falei da mulher que fica calada na igreja, e ele fala, assim diz a lei. Por quê? Porque a lei, ela foi colocada do lado de fora para que eles pudessem enxergar o reino do Pai. O reino do Pai está dentro de nós, como falou o Salvador em Lucas 17. Mas para Israel, o Pai colocou o reino do lado de fora. Ou vocês acham que as leis, colocado na pedra, é lá o local dela? Não, o local dela é no nosso entendimento, é no nosso coração. É aqui o local dela. Quando vem o Espírito Santo sobre uma pessoa, o Pai devolve a sua lei para o seu local de origem. Ele volta para a sua tenda. A tenda dele não é a tenda feita por peles de animais e nem um templo feito por mãos de homens, como Paulo fala em Atos 17. O Deus que fez todas as coisas, que criou tudo, ele não é servido por mãos de homens. Não tem o que possamos fazer por ele, é ele por nós o tempo todo. Sem ele nós não somos nada. Ô Pai. Aqui em Gálatas 4, eu vou entrar já na história para que a gente não fique com muito tempo. Gálatas 4, Paulo fala das histórias, ele traz uma delas, que é a história de Abraão, de Isaac, de Sara. Ele fala de Agar. Eu acredito que ele deve ter renovado entendimento em muitas histórias, como eu comentei algumas delas aqui agora. Mas nessa história aqui, Paulo deixa algo esclarecedor quando ele renova o entendimento. É uma pena que muitas pessoas leem o que Paulo fala aqui e por causa da cegueira da prostituta não conseguem fazer isso para o restante das Escrituras. É necessário fazer isso para o restante das Escrituras, para que você entenda ela. Por que a mulher tem que ser submissa à cabeça? Porque a lei dizia isso. Porque de fato a mulher, ela é a representação do corpo, a igreja. Ela tem que ser submissa à cabeça, e a cabeça é Cristo. É dali que saem as compreensões que vêm do Espírito para dominar o corpo. E se a gente não estiver obedecendo a cabeça, se estivermos orgulhosos, não ouvindo a voz do Espírito Santo, não vamos ser membros obedientes. E vai ser como um corpo de uma pessoa que tem tique nervoso, que a cabeça manda fazer uma coisa, mas o braço não obedece. É como um corpo que não está bem ajustado, é um corpo que sem o Espírito Santo ele não tem esse ajuste. Vai cada membro para um lado e vira uma bagunça, e não é isso que o Pai quer. E assim é o sistema religioso, uma bagunça, cada templo falando de uma coisa, e ninguém consegue ser batizado num único batismo, como Paulo fala no livro de Efésios, que é receber o nutriente da cabeça e ser submisso como uma esposa obediente. Ele fala aqui, Abraão teve 2 filhos. E ele começa dizendo no verso 21 de Gálatas 4, viu? Não ouvis o que diz a lei? Olha só, a lei falava, a história ficou registrada para se renovar o entendimento, mas eles não renovavam. Então Paulo vem cheio do Espírito Santo do Criador e fala: Abraão teve 2 filhos, um filho foi da escrava e o outro da livre. Verso 22 de Gálatas 4. O que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Segundo a carne, como assim? Isaac não nasceu também segundo a carne? Nasceu. Abraão se relacionou com Sara. Eu já trouxe um vídeo sobre isso, onde eu falo sobre a questão de nascer de novo e buscar o Pai em espírito, que é a mesma coisa. E lá eu comento que Abraão, ele teve relacionamento com Sara para gerar Isaac.
ele também teve relacionamento carnal com Agar para gerar Ismael. Só que a diferença é que com Sara, ele só gerava na hora que o pai queria. Havia uma promessa de que nasceria um filho. E eles, por ter um pouco de dúvida, será que vai nascer mesmo, que já eram velhos de idade, que também é uma representação de que demora para nascer os filhos do Espírito, não é de uma hora para outra. Olha Cristo, tanto que demorou para ser gerado. Ele foi o primeiro nascido da Nova Jerusalém, ele inaugurou a Nova Jerusalém, foi ele que abriu o livro dos 7 selos, ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, porque nasceu da Virgem. Perceba que todos aqueles que tiveram promessas de que gerariam filhos, geraram na vontade do Pai, só o Salvador, que nasceu da Virgem, aonde não teve relação humana, não teve intimidade carnal. Os outros todos tiveram. Abraão, mesmo se relacionando fisicamente com Sara, quando gera Isaac, é uma representação de que os nascidos do Espírito demoram para nascer, mas nascem. Já com a escrava, ele podia se deitar 10 vezes e nasceriam 10 filhos, porque ali não houve promessa. Ali era gerado pela lei, e é isso que Paulo fala aqui. O que era da escrava nasceu segundo a carne, ou seja, quantas vezes se relacionasse. O da livre, que é o caso de Sara, só nasce na hora que o Espírito Santo do Pai quer gerar. O que se entende por alegoria? Olha só, o que se entende quando se renova o entendimento? São 2 alianças. Uma é do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão. Aí ele fala que é Agar, porque Agar era escrava. A esposa era Sara. É Agar sendo escrava, gerando um filho com Abraão. Esse filho representa os escravos, aqueles que só fazem o que é certo porque a lei manda. A lei na pedra, não matarás, não roubarás, não adulterarás, a pessoa só fazia porque estava escrito ali. São as pessoas que viveram na velha aliança, a época que a lei estava do lado de fora. Tinham que semanalmente ir lá, praticar rituais, ler a Torá, ficar ali debaixo de homens que eram os pais da noiva, que eles receberam a herança para falar com o povo. Lembra? Sacerdote. O pai deu o dote, que é o seu Espírito Santo, para que eles cuidassem da sua noiva. Pena que não cuidaram direito, por isso que crucificaram o autor da vida. Mas ele deixa claro aqui que são 2 alianças. Então Ismael, nascendo de Agar, que é a escrava, representa o povo de Jerusalém terreno, que ele fala inclusive. Agar, ela representa o Monte Sinai, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Jerusalém que agora existe, ou seja, é a Jerusalém terrena. Olha que forte as palavras dele. O povo só fazia o que é certo porque a lei mandava. Aí ele fala no verso 26, mas a Jerusalém que é de cima, a qual é mãe de todos. Só que tem um detalhe, tem que crer para ser nascido do Espírito, para ser gerado. Lembra que o Salvador falou para Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito? Da água todos nascem, quando viemos ao mundo da barriga da nossa mãe, cheia de água. Agora, do Espírito, que é o nascimento como do Salvador, que vem pelo Espírito Santo e não do homem, esse nascimento é só o Pai que gera. Temos que crer para receber. Aí ele fala assim, ó, Jerusalém que é de cima, verso 26, que é a mãe de todos, está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm, são mais, mas não têm marido. O que ele está falando? Quem era estéril aqui? Entre Sara e Agar, quem era estéril? Sara era estéril. Agar, Abraão podia se deitar com ela várias vezes, como eu já comentei. Todas as vezes nasceria uma criança. Claro, respeitando o tempo dos nascimentos, tudo, né? Agora Sara era estéril. Mas aí, Paulo está falando, alegre-te, ó estéril, ou seja, alegre-te, Sara, alegre-te, Nova Jerusalém, porque você
mesmo tendo poucos, que são poucos, são pouquíssimos. Analise a própria história de Israel, de todo o povo que era gerado lá pela carne, que eram eles se relacionando, que é o que o Salvador fala em João 8 para os líderes religiosos, até dessa pedra eu posso fazer filho de Abraão, porque é fácil, é só ele se deitar e nasce. Filho de Abraão da carne é muito simples, mas eu quero ver nascer o filho do Altíssimo, nascido do Espírito. Esse é que é difícil de nascer, e é disso que Paulo está falando. Alegre-te, ó estéril, porque chegou a hora de você dar à luz. E lá Isaac, quando ele nasce na promessa do pai, que é a promessa que ele tinha feito já, Abraão, velho de dias, uma pessoa idosa, representando o que demora para nascer, é difícil mesmo. Tanto é que quando vem o Salvador, nascido da Virgem, o Salvador, quando ele vem, o povo já nem acreditava praticamente mais que o pai iria resolver. Eles tinham uma promessa, um Messias, mas muitos já estavam até desacreditados. É só você olhar na parábola da Virgem. Muitas tinham já apagado a lamparina, já ido para suas casas, já não queriam saber mais, já cansaram de esperar. Mas aqueles que foram fiéis e que esperaram, entraram e ceiaram com ele. Isso é receber o Espírito Santo, não é algo que vai acontecer lá na frente. A meia-noite já foi. A meia-noite já aconteceu. Lembra que a meia-noite o noivo vem. A meia-noite já aconteceu, porque o Salvador já raiou, ele é o sol da justiça, já está de dia. Quem está esperando a meia-noite ainda está muito atrasado. Está muito atrasado. O sol já raiou, ele já ressuscitou e já quer dar do seu Espírito Santo para todo aquele que nele crê. A sua promessa já está disponível a todos. Maravilha. A solitária, mesmo tendo poucos filhos, ela tem marido. Ela tem marido. Por isso que o Salvador falou para a mulher samaritana, o teu marido, você vai buscar o Espírito em verdade, não é no monte, não é no templo. Está chegando a hora. Que hora? É a hora da Nova Jerusalém gerar o filho, de a estéril dar a luz. E quando isso acontecesse, a mulher samaritana receberia o seu verdadeiro marido. Isso é tremendo. Aí ele fala, nós somos irmãos, filhos da promessa, assim como Isaac. Tremendo, porque bate muito, gente. Aí ele fala assim, mas como então aquele que era gerado pela carne perseguia o que era gerado pelo Espírito, assim é até agora. O que é nascido da carne, ele persegue o que é nascido do Espírito. E olha como que Paulo renovou o entendimento nessa história, mas quando você renova para as outras histórias, todas têm o mesmo sentido. Porque a gente vê que Ismael perseguiu Isaac, que é a representação do que ele falou, que os nascidos da carne perseguem os nascidos do Espírito. Mas quando você volta lá atrás, os irmãos de José, não perseguiram José que nasceu pelo amor de Jacó com Raquel? Não era Raquel que ele amava? Por que a túnica para José? Porque ele é o filho da promessa, ela era estéril, representação da Nova Jerusalém. O pai sempre deixou isso nas histórias. Mas o povo lê letra, por isso que a letra mata. Quando a gente pega a história de Ana e de Penina, a gente vê que Ana era estéril e Penina tinha muitos filhos com Eucana e ela caçoava de Ana. Olha aí, os da carne perseguindo os nascidos do Espírito, mas é o nascido do Espírito que foi servir no templo. É o nascido do Espírito que ouviu a voz do Pai, Samuel, 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 Samuel. Foi ele que ouviu, porque os nascidos do Espírito são nascidos do Espírito, o próprio Pai é Espírito, é ele que é o Pai desses filhos. Mas assim diz as Escrituras, lança fora escravo seu filho. Foi o que Abraão fez com Ismael. Mandou embora. Porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso é verdade. Os nascidos da letra, da carne, essas pessoas nunca vão conseguir participar do banquete. Elas nunca vão conseguir comer do pão da vida, a não ser que creiam, que abandonem a letra, que renovem o seu entendimento. Aí vão entrar e ceiar com o Pai. Porque Ele aceita, ainda a oportunidade está aberta. Abandone os amantes, busque ao verdadeiro marido em espírito e em verdade, para que se cumpra a promessa dele. E como um casal unido, de forma íntima, você vai se relacionar com o Criador do universo. E você vai comer do seu banquete. Já os filhos da escrava
que até hoje, infelizmente, estão aí. O sistema religioso ele é um puxadinho da velha aliança até hoje. Trazem tudo que aconteceu na velha aliança de forma física, só não trazem aquilo que eles não conseguem, sacrifício de animais, apedrejamento, mas o resto eles trazem tudo. Trazem o altar físico, eles trazem o homem como sendo ainda sacerdote, eles trazem o batismo na água física, a ceia física, que precisou ser assim para o povo de Israel, que tudo era visível, tudo eles precisavam ver para crer. Trouxeram o próprio Salvador em carne até hoje, através de um ídolo que eles criaram, para que o povo continue idolatrando, para que o povo continue buscando ainda o Salvador que veio na carne, quando na verdade ele disse em João 16, eu vou para o Pai vai enviar seu Espírito Santo, a Ele vocês devem ouvir, Ele é que vai consolar vocês, Ele que vai convencer você do pecado, do juízo, Ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu vos disse. Ele é quem nós deveríamos buscar, mas o sistema trouxe práticas que ele praticou enquanto estava na carne. Ele ia para o templo porque é uma representação do Espírito Santo do Pai vindo a nós, porque ele era o verbo, mas as pessoas não conseguem enxergar. Elas não enxergam isso porque, infelizmente, muitas pessoas estão se colocando na porta do templo até hoje. Não entram e não deixam o povo entrar. Se colocam como defensores da verdade, mas na verdade são como Nicodemos. Não enxergam das coisas espirituais e querem ser mestres. Eu não vou falar sobre o começo de Gálatas 4 nesse vídeo, senão ele vai ficar muito grande, porque é maravilhoso esse começo. Eu vou gravar em um outro momento. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente, que essa mensagem possa trazer muitos resultados para o reino do Pai, pessoas que abram seus olhos espirituais, seus ouvidos, que nasçam de verdade do Espírito, porque esse é o desejo do meu coração. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.